E agora, vamos falar de esporte. É hora do Balança Esporte com ele, Raimundo Macedo. Raimundo Macedo, bom dia. Pelo semblante já dá para perceber, né? Ontem foi a noite do Corinthians e dos Cariocas. O Botafogo ganhou o Sport, lá em Recife. O Vasco ganhou o Santos na Vila Belmiro. Aquele gol aos 45 do e segundo o tempo. Flamengo ganhou do Cruzeiro por 2 a 0. Fluminense joga hoje, é? Fluminense joga hoje com Curitiba. Antes da gente falar do futebol, você mostrou aqui uma foto muito interessante. Só uma perguntinha, você que também é político. Você já viu um comandante ir para a guerra sem a tropa? Não. Pronto, vai ser em 2018. Quem é o comandante? O presidente tem, né? Não, mas ele não vai pra guerra. Ninguém vai querer tirar foto com ele. Jamais, rapaz. Você é louco, ele rapaz. Não é candidato, ele vai ser o popular para-choque. Ou para-raio. Quem quer? Ninguém vai querer chegar. Doido, né, pai? Vamos falar do futebol, então? Olha, Corinthians campeão, não? Praticamente. Faltam praticamente. Aliás, ontem deu tudo certo pro Corinthians. Impressionante. Quando as coisas têm que acontecer, não tem jeito. Primeiro, o Corinthians ganhou um jogo difícil contra o Atlético do Paraná. Muito difícil, muito. Aí vai o Palmeiras do meu amigo Carlão e quebrou um tabu. O Vitória, aleluia, o Vitória ganhou uma partida no Barradão. Verdade. Olha, o Palmeiras, depois da derrota diante do seu rival maior, o Corinthians, psicologicamente o time se arrasou. É verdade. O Santos também ontem fez um bom primeiro tempo, segundo tempo só deu o Vasco. Vê o que é a força de um comandante. O treinador Zé Ricardo foi provado, já são 9 partidas que o Vasco não perde. Só perdeu uma, aquela que Isso é trabalho. Por exemplo, eu sempre defendi aqui o seguinte, futebol é harmonia. Se você tiver um bom relacionamento, a coisa funciona. Isso seja em casa, seja numa empresa, seja onde for. A verdade é que o Vasco precisava de um comandante que desse tranquilidade. Isso ocorreu no Flamengo, mas de repente as estrelas se incomodaram, porque o Zé Ricardo gosta muito de dar valor às divisões de base, ou seja, revelar jogadores. Porque ele entende, como nós entendemos também, que quem dá dinheiro ao clube retorno é exatamente o jogador formado no próprio clube. Está aí o Vinícius Júnior do Flamengo. Quem revelou Vinícius Júnior? Zé Ricardo. E esses atletas, Paquetá, Viseu, que estão jogando, o Jorge, que foi vendido ano passado, todos eles foram crias exatamente revelados pelo Zé Ricardo. Mas a direção do Flamengo não entendeu assim, preferiu trazer um técnico de fora, nada contra o seu Rueda. Ele tem um histórico muito bonito. Mas o futebol brasileiro é completamente diferente. Se o Flamengo pensa em ganhar um título sul-americano, ótimo. Agora, pelo andar da carruagem, o Flamengo está muito difícil. Pode se classificar para a Libertadores, agora eu não boto muita fé que o Flamengo perdeu aquela alegria de jogar. Ganhou ontem, ganhou. Fez um bom primeiro tempo, não jogou bem o segundo tempo, mas e domingo o Flamengo pega o Palmeiras, né? Lá exatamente no Parque Antártico, é no São Paulo. Eu acho a vantagem é considerável. Acho que o Agora Avaí, você me pegou. Salvo engano. O Carlão pode me ajudar. O Bahia ganhou ontem, fora de casa. Ganhou. O Bahia estava... O Vasco pega quem, Carlão? O Vasco pega o São Paulo. O jogo é aonde? Jogo no Rio. São Paulo deve ser no Maracanã, um jogaço. Um jogo bom, São Paulo brigando ainda Vasco, aí, né? São Paulo. Ainda dá uma chance pela Libertadores. O Bahia estava no G7. No G8, né? G8. G8, agora G7, G8, G9, a confusão brava. Em resumo, o Bahia estava classificado para a pré-Libertadores. Aí o Vasco virou o jogo, o Vasco está agora a situação do Flamengo. Fábio, agora a situação... 2 pontinhos só, viu? A situação difícil é o futebol pernambucano. Esporte, fazendo uma análise, veja bem, Santa Cruz e Náutico praticamente rebaixados da Série B para a Série C. E o Sport do Recife ontem, com a derrota em casa, já está na zona do rebaixamento. Já pensou, os 3 de Pernambuco rebaixados, 2 para a Série C e 1 da A para B, realmente é um pouco complicado. No futebol do nosso estado, tudo certo, amanhã vai acontecer a Assembleia Geral dos Clubes. A única preocupação é exatamente com relação à divisão de rendas, porque por uma imposição da CBF, teremos apenas 15 datas e a federação vai ter que usar sua inteligência, sua sabedoria para querer colocar um campeonato motivado com 15 datas. Apenas teremos um Sergipe Confiança, poderemos ter 2 se houver a final, poderemos ter um Sergipe Itabaiana, um Confiança Itabaiana. E como será a divisão de renda? Como jogos de ida, eu entendo que quando envolver essas grandes equipes, a federação vai propor amanhã aos clubes divisão de renda. Porque Sergipe Confiança é um jogo, tem que ser renda dividida.
Porque quando é jogo de volta, o primeiro aí faz o sorteio, o mandante é o dono da renda, o segundo jogo, o outro dono da renda. Só vai ser um jogo, né? Só vai ter um jogo. Poderemos ter apenas um jogo Sergipe Confiança no campeonato 2018. Ou seja, no ano pode ter apenas um jogo Sergipe Confiança. Um jogo, um clássico. Que eu sempre digo o seguinte, quando o espetáculo é bom, pode se repetir. Filme bom, se repete. Agora, apenas um clássico, mas é imposição da CBF, eu tenho dito aqui diariamente que está na hora de se dar um grito de independência do futebol da região. O que serve para o Rio de Janeiro não pode servir para Sergipe. O que é bom para as regiões sul e sudeste não pode ser para o norte e nordeste. Mas, lamentavelmente, os dirigentes das federações não entendem dessa maneira. E está na hora de se dar um grito de independência. Teremos que fazer um campeonato muito mais empolgante, um campeonato que todo mundo joga com todo mundo, porque tem equipes que jogam apenas 2 meses e fica com as suas atividades paradas. O Boca Juniors, por exemplo, ficou parado desde quando? Desde março. Estanciano foi rebaixado, o Dourense rebaixado. A CBF só está pensando nos grandes. Eu acho que está na hora de se fazer um campeonato muito mais inteligente para dar emprego aos jogadores, é o que nós precisamos. Para encerrar, Fábio, teremos já, a CBF definiu, dia 17, Sergipe estreia contra o CRB na Copa do Nordeste Sub-20 na Arena Batistão, 8 horas. E o Estanciano lá no Francão, também 8 horas, no dia 17, contra a equipe do Sampaio Correia. E amanhã, uma entrevista ao vivo aqui, conversando com a gente. Entre nós dois. Tudo sobre o Sergipe. Ari Rezende, que renunciou terça-feira, garantiu que vai estar aqui amanhã para conversar com a gente. Valeu? Um abraço. Já amanhã tem previsão, não? Oi? Amanhã tem sim. Amanhã tem as previsões do final de semana, né? Com fé em Deus. É muito bem. Grande abraço. Ok, muito obrigado, nosso querido Raimundo Macedo. Tudo sobre o esporte na rodada ontem, que foi classificada como a rodada do Corinthians. Praticamente definiu o Campeonato Brasileiro de Futebol.